Ah, eu quero orar mais uma vez com vocês. Curva a sua cabeça. Senhor, te louvamos por tão grande privilégio que nós temos de estarmos reunidos em Teu nome e especialmente na Tua presença. Porque a Tua palavra, Senhor, diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. E nós estamos diante daquele que anda no meio do candeeiro, que conhece as nossas obras. Senhor, nós queremos Te louvar e nossa oração neste momento é que o Senhor nos abençoe com Tua palavra. Que a Tua palavra venha ao encontro de nossas necessidades e que nós possamos ser edificados pelo Senhor nesta noite, desafiados pelo Senhor, consolados, exortados pelo Senhor. E que nós possamos nos regozijar por saber que o Senhor fala conosco através das Tuas palavras. No nome de Jesus, Pai, que a bênção do Senhor seja sobre nós nesta noite e que o Senhor abençoe a Tua palavra em nós. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Bom, como eu disse, os irmãos vão... O pastor Silvio disse que eu não preciso me preocupar com o horário. Diz que aqui os batistas são fervorosos de espírito. Não significa... E que a gente pode caminhar juntos numa reflexão bem interessante hoje sobre as Escrituras. Eu quero pensar com vocês sobre as características do primeiro amor. E também eu quero pensar com vocês hoje sobre os desafios de nós mantermos este primeiro amor. Pensando que hoje é aniversário da igreja, já se passaram vários anos, e muitos de vocês, talvez também oriundos de outras igrejas, já estão caminhando há muito tempo. Eu quero pensar com vocês sobre essa característica do primeiro amor e os desafios de nos mantermos no primeiro amor. Para tanto, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. É tão bom ver algumas pessoas que a gente já conhece, né? Tive o privilégio de rever o pastor José Lima, Maria do Carmo, alguns irmãos que a gente já conhece, outros que já conhecem a gente também, que a gente está ficando velho, a gente não lembra mais. Mas é um grande prazer poder estar aqui e poder compartilhar com vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 até o verso 11. Esse é o primeiro texto da nossa reflexão. Estamos juntos? É necessário que a gente preste bastante atenção nesse texto, nesse contexto, para a gente entender a mensagem que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. É importante que a gente observe muito bem, não só o contexto geográfico deste lugar, mas que a gente observe muito bem os personagens principais deste momento, porque só assim a gente vai compreender aquilo que Deus tem para nós hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, num dos barcos, que era de quem? De Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava às multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. E em resposta, Simão disse: Mestre, prestem atenção, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançaremos as redes. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, ou quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro
Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles. A admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante, você será um pescador de homens, de pessoas, de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Muito bem. Vamos pensar um pouco sobre esse texto, sobre o seu contexto. É muito provável que talvez Jesus já tivesse tido um encontro com Pedro, com André e com alguns discípulos na região da Judéia. Lembra quando André e Jesus estavam na região da Judéia e André procura Pedro e diz: Pedro, acho que nós encontramos o Messias. Esse encontro foi extremamente superficial. Eles estavam na Judéia, eles tiveram provavelmente um encontro, breve encontro, talvez Pedro só o viu de longe, e eles voltaram para Cafarnaum, que era a cidade de Pedro, que era uma cidade que ficava à beira do mar da Galileia, que foi justamente a cidade onde Jesus passou uma boa parte da sua vida, e também ao lado, ou à beira daquele mar, foi onde Jesus realizou a grande maioria dos seus milagres e dos seus ensinos. Mas quando Jesus vai para Cafarnaum, vai para a região do mar de Genezaré, ou mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, são nomes diferentes para o mesmo lugar, ele tem um encontro, mas esse encontro ele é mais impactante com esses discípulos. É um encontro diferente. Não é mais aquele possível encontro superficial que eles tiveram lá nas regiões da Judéia. Agora não, agora Jesus chega à beira do mar, há uma multidão em volta dele, ele vê 2 barquinhos ali, e ele então se aproveita, entra num deles, provavelmente o de Simão Pedro, e ele começa a ensinar aquela grande multidão. E então ele pede para que Pedro afaste o barco para mais fundo, para um lugar mais fundo do lago, e fala para ele lançar a rede. Mas aqueles homens tinham pescado a noite toda e nada apanharam. Aqueles homens, eles eram pescadores, eles viviam disso. Eles tinham até uma empresa, Pesca e Companhia, onde os sócios eram Tiago e João. Eram sócios. Era uma empresa, era a vida deles, era a profissão deles. Eles conheciam aquele lago, na verdade a gente chama de Mar da Galileia, mas é um lago de água doce, apesar de ser chamado de mar. Eles conheciam aquele lago como a palma de suas mãos. Eles sabiam claramente que aquele dia não estava para peixe. Eles haviam pescado a noite toda e logo pela manhã, a gente não sabe ao certo, mas por volta das 9 horas, aqueles pescadores estavam à beira daquele lago lavando as redes, limpando a sujeira das redes para possivelmente tentar na próxima noite. Eles sabiam que naquele dia não daria peixe, mas Jesus disse para eles: lança a rede, e a palavra diz que Pedro então olhou para Jesus, e vocês perceberam as 2 personagens principais do texto, Jesus e Simão Pedro. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, nós não apanhamos absolutamente nada a noite toda, mas, sob a tua palavra, nós vamos lançar a rede. E quando eles assim o fizeram, a pesca foi algo extraordinário. Nós chamamos isso de o milagre da pesca maravilhosa, né? Havia uma multidão ali. Todos os milagres de Jesus tinham propósitos. E o propósito principal dos milagres de Jesus era autenticar quem ele era, a sua messianidade. Portanto, aquele milagre diante daquela multidão era para mostrar que ele era o Messias. E aqueles então apóstolos, até então, num primeiro encontro com Jesus, ficaram tão maravilhados, Simão Pedro, novamente, ele se prostra aos pés do Senhor Jesus e diz: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador.
E tão admirados de tudo, eles recolhem os barcos, a sua empresa, certo? O seu ganha-pão, o seu empreendimento. Eles levam tudo para a beira do lago e, deixando tudo, eles seguem a Jesus. Quando a gente olha para esse texto, a gente encontra pelo menos 3 características do primeiro amor. 3 características do primeiro amor. 3 características que, com certeza, estiveram bem presentes no nosso coração quando nós tivemos esse impactante encontro com Jesus. O primeiro deles é a capacidade de confiar incondicionalmente nas palavras do Senhor. Como o primeiro amor faz isso com a gente, não faz? O primeiro amor, ele impulsiona nosso coração a crer nas Escrituras, a crer na palavra do Senhor, independentemente da circunstância. A gente pode não ter pego nada a noite toda, pescado nada a noite toda, mas a gente tinha uma capacidade de confiar nas palavras do Senhor, independentemente daquilo que estava acontecendo. A gente descansava no Senhor e a gente se regozijava nas suas promessas e confiava em cada uma de suas palavras de modo incondicional. Essa é uma característica desse primeiro encontro, desse impacto de um novo nascimento com Jesus, daquilo que a palavra do Senhor chama de primeiro amor. Inclusive a exortação de Jesus para a primeira igreja das 7 igrejas do Apocalipse. Lembra que ele tinha contra aquela igreja que eles haviam deixado o primeiro amor. Então a gente percebe que há uma diferença entre um primeiro amor e um possível outro relacionamento com Cristo, que por alguma razão ele vai se desgastando. Tanto é verdade que aquela igreja foi exortada a voltar ao... Tem até um cântico que nós cantamos: eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Porque essas são características predominantes desse primeiro amor. É aquela capacidade de confiar nas Escrituras e na palavra de Jesus, independentemente das circunstâncias. Mesmo quando as coisas não estão favoráveis, mesmo quando as circunstâncias não estão tão boas ou da maneira que nós gostaríamos, nós somos capazes, no primeiro amor, de confiar plenamente nessa palavra, nas palavras e nas promessas de Jesus. A segunda característica desse primeiro amor, desse encontro impactante com Jesus e sua graça, é a capacidade de nós sermos verdadeiros adoradores, com uma expressão de adoração real. E uma adoração real, ela só pode proceder de um coração que tem 2 fatores importantes. A verdadeira adoração só pode proceder de um coração que sabe claramente quem Jesus é e sabe perfeitamente quem Ele é. Quando eles viram aquela pesca maravilhosa, Pedro, Simão, ele olha para Jesus e diz: Senhor. Essa expressão que Pedro usa, ele não estava dizendo que Jesus era qualquer Senhor. Ele estava reconhecendo plenamente quem Jesus era: o Senhor dos senhores. E ele olha para Jesus e diz: afasta de mim, porque eu sou um... Irmãos, para que haja uma verdadeira adoração, para que haja uma verdadeira vida de discipulado, nós precisamos entender perfeitamente essas 2 coisas: quem Jesus é e quem nós somos. E quando nós temos essa compreensão, nós reconhecemos que nós só somos o que somos por causa de sua graça. E porque a graça dele nos alcançou, e nos alcançou sendo nós ainda, não é isso que diz? Deus prova o seu amor para conosco, em que deu o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós compreendemos claramente quem nós somos, o pecado e as consequências desse pecado em nós, e nós compreendemos quem Jesus é, a relação dessas 2 coisas faz com que a gente se prostre em profundo reconhecimento da graça de Jesus em nos transformar de pecadores perdidos a pecadores salvos. Isso, e só a partir daí é que pode haver então uma sincera e profunda adoração, e foi o que Pedro fez. Ele se prostra, reconhece: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Essa é a característica do primeiro amor, é isso que o primeiro amor faz com a gente. Um profundo reconhecimento de quem Jesus é, produz em nós verdadeira adoração,
real adoração, porque procede de um coração que sabe quem Jesus é e que sabe quem nós somos e que nós só podemos experimentar e viver o que Deus tem feito a nós por causa da sua graça, exclusivamente por causa da sua graça. A terceira característica desse primeiro amor, desse primeiro encontro impactante, é a capacidade de servir o Senhor independentemente de qualquer coisa. Quanto ânimo a gente tinha, não? Como a gente era vigoroso. Como a gente estava disposto a deixar nosso barquinho na beira da praia e seguir o Senhor de forma tão incondicional. Foi o que eles fizeram. Eles largaram a empresa deles à beira do mar ali. Toda a vida deles ficaram ali e eles seguiram ao Senhor. Sabe por quê? Porque o primeiro amor faz isso com a gente. Faz a gente compreender que nós fomos chamados por Jesus e que nessa graça maravilhosa que nos transformou, nesta graça nós queremos servi-lo com intensidade de todo o nosso coração. Nós estamos prontos a servi-lo. Nós estamos prontos a fazer o que precisa ser feito. A gente está pronto a se envolver na causa do nosso Mestre. E não foi diferente com esses homens. Que impacto esse primeiro encontro trouxe ao coração deles. Levou eles a confiar nas palavras do Senhor de maneira incondicional. Levou eles a adorar o Senhor de maneira real. E levou eles a servir ao Senhor de maneira a deixar tudo para seguir Jesus. Essas são as características do primeiro amor. Num dia, numa manhã, nenhuma pesca, Jesus aparece, faz um milagre, há um impacto. A palavra do Senhor diz que eles se maravilharam. E eles ficaram tão maravilhados, o texto vai dizer para a gente isso, que eles ficaram tão maravilhados que então eles se prostram, largam tudo e vão seguir o Senhor. Que maravilha, que encontro impactante, transformador. Seria bom se a história parasse por aí. Mas quando a gente abre no Evangelho de João, olha a sublimidade das Escrituras, meus amados. Se João 21 não tivesse sido escrito, a gente não entenderia Lucas 5 de maneira perfeita e vice-versa. A sublimidade das Escrituras é algo tão extraordinário, o Espírito de Deus é tão extraordinário, que se João, 30 anos depois, na cidade de Éfeso, não tivesse escrito João capítulo 21, nós não compreenderíamos perfeitamente Lucas 5. Olha como estas palavras, este livro é algo extraordinário e não pode ser proveniente de qualquer outro, senão de Deus e do seu Espírito. Olha o que está escrito em João capítulo 21. Estamos juntos? Presta bem atenção no contexto geográfico. De novo, nos personagens principais do contexto. Obrigado, irmão. E no tempo. Tempo diferente. O lugar é o mesmo. O lago é o mesmo. Os personagens são os mesmos. A diferença é que um pouco mais de 3 anos havia se passado entre o primeiro encontro e agora. Agora nós não temos mais uma multidão. Agora nós só temos os discípulos à beira daquele lago. Prestem atenção na leitura do capítulo 21 de João. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de... Aqui vai usar outro nome, perceberam? Mar de Tiberíades. Porque esse nome foi dado em homenagem a Tibério, um imperador que conquistou essa cidade, a cidade de Tiberíades, porque havia uma cidade ali com o mesmo nome desse império, e o lago também era chamado. Na verdade, nós estamos nos referindo ao mesmo lago, porque só tinha um lago naquela região, exceto o Mar Morto. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. O mar é o mesmo.
E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos quem? Olha ele aí. Simão Pedro. Tomé, chamado Dídimo. Natanael, que era de Caná da Galileia. Os filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? Os sócios. João e Tiago. E mais 2 discípulos de... O que Simão fez? Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco. O que aconteceu, meus amados? Naquela noite, puxa, que coincidência. Será? Naquela noite, igualzinho no dia do encontro, nada apanharam. Nada pegaram. Não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, provavelmente João, disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque ele tinha tirado a roupa, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Pasmem, verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a quem? Quem foi o personagem principal do primeiro encontro? E agora Jesus tem um tete a tete, como dizia meu discípulo. Com quem? Simão Pedro. E aí ele vai dizer: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus disse: apacenta então os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: então apacenta as minhas ovelhas. Muito bem. 3 anos depois, no mesmo lago, num dia extremamente semelhante, Jesus aparece para aqueles discípulos. 3 anos e pouco depois, aqueles mesmos homens que tinham deixado tudo à beira do lago para seguir o Senhor, agora retornam, pegam seus barcos e voltam a ser pescadores. Havia algumas razões para isso. Aqueles discípulos tinham feito expectativas sobre Deus, expectativas essas que Deus não tinha como propósito soberano realizar. A expectativa deles era de que Jesus se tornasse o grande libertador de toda a opressão romana sobre os judeus. Lembram disso? Isso permanece no coração deles por um bom tempo, até em Atos capítulo 1.
Eles fizeram expectativas sobre Deus, expectativas essas que não estavam dentro dos propósitos soberanos de Deus realizar. E quando isso não aconteceu, o que aconteceu com eles? Ficaram frustrados. Deixa eu dizer uma coisa, para a gente pensar. Sabe, quando a gente tem aquele impacto do nosso primeiro encontro com Jesus, a gente tem as mesmas intensidades que esses tiveram. Mas o tempo passa, os anos passam. Muitas pessoas fazem expectativas a respeito de Deus, querendo coisas de Deus que às vezes Ele não tem como propósito realizar essas coisas. E por vezes as pessoas pensam que as expectativas que elas fazem a respeito de Deus, para aquilo que elas querem, é muito melhor do que aquilo que Deus soberanamente quer para elas. E quando as pessoas fazem expectativas a respeito de Deus, expectativas estas que Ele não tem como propósito soberano realizar, as pessoas, à medida em que vão caminhando, elas vão percebendo que as coisas não estão acontecendo como elas gostariam que acontecesse. As respostas, o pastor falando aqui, eu estava pensando, as respostas não são aquelas que nós gostaríamos de obter. Mas tem mais do que isso, a gente vai se frustrando com expectativas que a gente faz sobre Deus, expectativas que Ele não tem como propósito realizar na nossa vida, mas a gente também, ao longo da caminhada, a gente vai se frustrando com coisas, com pessoas. Só não se frustra com o pastor, né, pastor? Ninguém fica frustrado com o pastor é 100%, corresponde 100% a todas as suas expectativas, sim ou não? Não, com certeza não. E a gente vai criando expectativas não só a respeito de Deus, mas a gente vai criando expectativas a respeito das pessoas, nós vamos criando expectativas a respeito do pastor, a gente vai querendo sempre obter uma resposta que seja adequada a tudo aquilo que a gente almeja, tudo aquilo que a gente espera, tudo aquilo que a gente quer, e a gente começa a perceber que na realidade as coisas não ocorrem bem assim. E aí algumas pessoas, o tempo vai passando, elas vão o quê? Elas vão se frustrando à medida em que vão caminhando. E aí aquela mesma intensidade que havia no primeiro encontro, naquele impacto do novo nascimento e do novo amor, do primeiro amor, a gente vai se esfriando, e a gente corre o risco de repente, a gente pegar nosso barquinho de novo e falar, quer saber de uma coisa? Vou pescar. Tudo bem que pescar é muito bom. Esse sermão, ele tem uma realidade tão grande para o meu coração, porque ele expressa bem a realidade de coisas que eu experimentei, inclusive como pastor. E talvez é por isso que ele fala tanto ao meu coração. Porque houve momentos na minha vida como pastor que eu disse, Senhor, deu. Esse sermão, ele faz tanto sentido para mim, e talvez ele possa fazer sentido para o seu coração. Chegou um tempo do meu ministério que eu disse, Deus, eu acho que eu vou tirar um ano sabático de 10 anos. Mas naquela ideia assim de que, talvez eu nem sei se eu volte. Deixa eu ir advogar, deixa eu cuidar da minha vida, deixa eu fazer outras coisas. E hoje essa palavra faz um sentido profundo. A gente percebeu que as circunstâncias podem trazer momentos da nossa vida em que a gente começa a se esfriar do primeiro amor. As circunstâncias na nossa caminhada cristã, eventos, que a gente começa a achar que talvez a gente não está valendo tanto a pena, talvez eu tenha que fazer outras coisas. Meus amados,
Isso mostra para a gente, esse texto mostra para a gente que 3 anos e meio se passaram e agora a gente está vendo outro Simão Pedro, certo? O mesmo Simão que deixou toda a sua vida para servir a Cristo, agora ele está retornando, pegando tudo de volta, numa capacidade de influenciar os outros tremenda, né? Isso é muito real também. Quando a gente está desanimado, a gente tem uma capacidade de influenciar os outros para o desânimo, que é uma coisa extraordinária. Pedro faz isso. Pedro volta a pescar. E acontece que todos os outros dizem, se você voltar, a gente também. Como a sua firmeza é importante para a firmeza de alguém que está ao seu lado. E como o seu desânimo também pode impactar pessoas que estão ao seu lado. Aqueles homens foram junto com Pedro. Surpresa, não pegaram nada. Jesus aparece de madrugadinha, eles estão longe, não vê Jesus. Jesus fala assim, ei, pegaram, como se ele não soubesse. Ei, pegaram alguma coisa? Qual foi a resposta? Não. Aí Jesus falou, então lança a rede para o lado direito. Perceberam que não havia multidão naquela noite, naquela manhã? Portanto, aquele milagre, presta bem atenção, aquele milagre em especial não tinha o condão de mostrar quem Jesus era, porque não havia uma multidão ali. Aquele milagre foi específico para que aqueles apóstolos, em um segundo de relance, lembrassem de como tinha sido o seu primeiro encontro. Foi muito igual. Jesus, quando fez esse milagre, eu tenho para mim que Jesus estava dizendo assim, quer ver, eu vou fazer vocês lembrarem como vocês eram diferentes quando vocês me encontraram. Lança a rede. E quando os caras começaram a puxar a rede, a primeira coisa que João fez foi, é o Senhor. E Pedro, blum. Eu fico imaginando Pedro, num lapso de segundo, ele lembrou de como ele tinha agido com o Senhor no capítulo 5 de Lucas. Num relance, ele lembrou de como ele agia de modo diferente. Como o ânimo dele era outro. Como ele era outro há 3 anos atrás. Aquele milagre naquela manhã ao lago, ali à beira do lago, foi apenas para que eles se lembrassem. O que vocês estão fazendo aqui? Lembra como vocês eram quando eu os encontrei? E quando eles passam pela praia, o que tinha na praia mesmo? Os peixes e os... Jesus precisava do peixe deles? Jesus precisa de mim, de você? É um grande privilégio poder servir o Senhor. É um privilégio que Ele nos concede. Mas mais do que isso, depois que eles comeram, Jesus chama Pedro de canto. Lembra quem era a pessoa principal, o animado do capítulo 5? O disposto, o servo, o adorador, o obediente. Ele chama Pedro de lado e diz para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele responde, sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E aí ele responde, pergunta de novo, tu me amas? E aí a gente começa a perceber que em português a gente não entende o que está acontecendo. Em português a gente não entende o que está acontecendo. Porque a gente fica falando assim, mas por que Jesus está perguntando 3 vezes, tu me amas, tu me amas, tu me amas? Que a pergunta que Jesus faz é diferente da resposta que Pedro dá, só que a gente não percebe isso no português, porque a palavra amor para a gente é amor para tudo, né? Eu amo minha esposa, eu amo meu pai e minha mãe, eu amo Jesus, é a mesma coisa, mas no original não é isso que acontece nesse diálogo de Jesus com Pedro. Na verdade, Jesus chama Pedro de lado e diz assim, Pedro, tu me amas, mas a palavra que Jesus usa é diferente da palavra que Pedro responde. Jesus diz assim, agapas-me, e ele responde, filou-se. Jesus pergunta para ele assim, Pedro, você me ama de maneira incondicional? Pedro responde, sim, Senhor, eu gosto de ti. Só para vocês entenderem o diálogo. Não foi a pergunta que Jesus fez para ele. Por isso que ele pergunta de novo,
Pedro, ágapas-me. Tu me amas de maneira incondicional. E de novo Pedro responde, Filou-se, eu gosto do Senhor. E na terceira vez, o diálogo de Jesus com Pedro é, Pedro, Filou-me, você gosta de mim, Pedro? Depois de tudo que você viu, depois de tudo que vivemos juntos, depois de tudo que nós compartilhamos juntos, depois de tudo que eu fui para vocês, você tem coragem de dizer que gosta de mim? Deixa eu dizer uma coisa, Pedro. Agora você andou para onde você quis, mas vai chegar um tempo que alguém vai pegar na tua mão e vai te louvar para lugares que você não deseja. E Jesus estava se referindo à sua morte. Em outras palavras, Pedro, se você gosta de mim, você não vai muito? Você não vai muito? Você não vai muito longe. Não foi isso que eu te perguntei. Eu te perguntei se você me ama de maneira incondicional. Sabe, essa é a prova do pudim. A pergunta que Jesus faz para nós nesta noite, diante desse texto, diante de uma longa caminhada cristã, diante de algumas decepções, diante de algumas frustrações, diante de momentos que ao longo da estrada o nosso amor foi se declinando. A pergunta que Jesus faz para mim e para você nesta noite é: vocês me amam? Qual seria a nossa resposta? Senhor, eu gosto de Ti. Sabe por quê, amados? Porque o que vai fazer a diferença na nossa caminhada, o que vai fazer diferença para que a nossa permanência seja uma realidade, não é o quanto nós recebemos do Senhor, não é o quanto nós estamos bem, não é o quanto as nossas circunstâncias estão favoráveis. O que é preponderante para que a gente possa permanecer é o quanto nós amamos a Jesus. É isso que vai fazer a diferença. Você pode gostar dessa igreja, você pode gostar do pastor Silvio, você pode gostar dos irmãos, você pode gostar da liturgia, você pode gostar de um monte de coisa, mas não serão essas coisas que farão você permanecer fiel ao Senhor. O que vai fazer é Jesus perguntar para você: você me ama? E você ter a resposta correta: sim, Senhor, eu o amo. Eu só o amo porque o Senhor me amou primeiro. Eu só o amo, Senhor, porque o Teu Espírito Santo me dá condições de amá-lo como Tu és digno de ser amado. Portanto, meus amados irmãos, a palavra do Senhor nessa noite nos mostra e nos ensina que o que vai fazer a diferença nessa nossa longa caminhada, nessa nossa peregrinação, onde muitas serão as experiências, às vezes de desilusões, de perdas, de circunstâncias adversas, de intempéries. O que vai fazer a diferença na nossa permanência não são as circunstâncias, mas sim o quanto nós o amamos. E quando Jesus aparece para aqueles homens naquela manhã ao lago de Genezaré, e ele faz aquele milagre, era para que eles percebessem como eles eram diferentes. Talvez você também já não é mais o mesmo. Talvez a tua intensidade já não é mais a mesma. Talvez o teu fervor já não é mais o mesmo. Talvez a tua vida de servo já não é mais a mesma. Talvez até mesmo a sua devoção a Deus já não é mais a mesma. Você já não lê mais as Escrituras como você lia antes. Você já não ora mais o Senhor como você orava antes. Talvez, assim como aquela pesca trouxe aos olhos daqueles discípulos aquilo que eles eram 3 anos atrás, talvez essa noite seria um momento da gente refletir sobre se nós estamos vivendo na mesma intensidade, se nós estamos vivendo no mesmo fervor, se nós estamos tendo a mesma disposição de servir ao Senhor que nós tínhamos quando nós o encontramos. Tu me amas? Diz o Senhor. Sim. E Ele não quer ouvir que a gente gosta dEle. Não foi essa a pergunta que Ele fez. Vocês me amam de maneira que as circunstâncias não vão determinar a permanência de vocês? Vocês me amam a tal ponto de que as circunstâncias não vão determinar a firmeza de vocês, a intensidade de vocês?
Tu me amas? Meus amados, os desafios de manter o primeiro amor é justamente esse. E só tem uma maneira de nós mantermos o primeiro amor. É amando o Senhor Jesus, com toda a intensidade do nosso coração, de maneira incondicional. É dessa forma que nós seremos capazes de experimentar, de ser cheios dEle, e ser cheio dEle é justamente a capacidade que a gente precisa de permanecer sempre fervoroso no Senhor. Como você está? Se Jesus fizesse algo que te lembrasse de como você vivia com Ele há anos atrás, há 20 anos atrás, como está a intensidade do teu amor, da tua devoção, do serviço, da sua paixão por Jesus? Como está no seu coração o desejo de servi-lo com intensidade? Vamos orar? Senhor, essa igreja está tendo o privilégio, meu Pai, de comemorar mais um ano nesta cidade. Senhor, como é bom ver o teu povo reunido em teu nome, louvando o Senhor. Ó Deus, mas nós não somos diferentes de Pedro, nós não somos diferentes dos apóstolos. As lutas, as dificuldades, as adversidades, elas por vezes têm o condão de produzir desânimos no teu povo, na tua igreja. Tem o condão, às vezes, de fazer com que o primeiro amor e a intensidade desse amor se enfraqueça. Senhor, por vezes o tempo, as desilusões, as frustrações, elas vão se encarregando de esfriar o nosso primeiro amor, de nos fazer apenas caminhar por conta daquilo que nós já estamos acostumados, e o fervor parece que desapareceu, a intensidade se enfraqueceu, o amor se esfriou. E o Senhor nos adverte a vivermos no primeiro amor, as primeiras obras, como o Senhor advertiu a igreja de Éfeso. Senhor, olha para nós, olha para a tua igreja, Senhor. E como o Senhor impactou o coração de Pedro naquele segundo encontro. E Pedro foi mesmo até a morte, adorando e servindo ao Senhor, crucificado segundo a tradição. Ah, Deus, que o Senhor nesta noite também confronte o nosso coração e que nós possamos ser despertados nesta noite pelo Teu Espírito Santo. E que o Teu Espírito Santo faça com que nós possamos relembrar, e não só relembrar a intensidade do nosso amor para com o Senhor, mas que o Espírito Santo do Senhor nos capacite a reviver o primeiro amor, a reviver a intensidade e o fervor do primeiro amor. E que as circunstâncias, elas não sejam, Senhor, determinantes para que a gente possa permanecer firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho jamais será em vão. Abençoe a tua igreja, Pai. Abençoe esses amados irmãos, que eles continuem fervorosamente vivendo para o Senhor e servindo o Senhor nesta igreja. E que esta igreja seja uma referência de vidas piedosas e fervorosas para toda esta cidade. Abençoa o teu povo. Abençoa esta amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, Pastor Silvio. Deus abençoe a todos vocês, e foi uma alegria poder estar com vocês nesse dia. Deus abençoe a todos.